Fala pessoal, bom dia. Vamos falar aí então sobre o imperialismo na África, o capítulo 7 de História 2, que se inicia na página 61. Porventura aqui, se eu for falar de alguma coisa que está diretamente na apostila, vai chegar. Eu vou fazer dois exercícios no final com vocês, eles também estão na apostila. Vocês podem acompanhar tanto no visor aqui, quanto na apostila, caso eu fale aqui a página. Show? Vamos lá. Então, a gente vai começar a falar sobre o imperialismo na África. A gente já viu que o imperialismo não é aquele processo de expansão das potências europeias à medida que elas foram avançando no contexto da Segunda Revolução Industrial. Países como Inglaterra, França e Alemanha, principalmente, mas não apenas, passaram então a disputar cada vez mais territórios na África e na Ásia, não mais na América, porque a América já tinha passado pelo processo de independência e aí já tinha os Estados Unidos que já estavam emergindo, digamos assim, não é? E por conta da doutrina Monroe de 1824. Então, essas potências europeias elas vão focar mais, digamos assim, não é? Na África e na Ásia, beleza? Em busca de principalmente, mas não apenas, matéria-prima e mercado consumidor, mas também desejosos de escoar, né, o excedente populacional que havia, por exemplo, na Europa, entre outros. Então a gente já viu o que é o processo imperialista, não é? O que faz, não é, a Europa se tornar imperialista. Isso tudo no contexto do século XIX. Agora vamos pensar um pouco, né, sobre a África. Né? A África quase sempre é imaginada como o lugar mais atrasado do mundo. Né? Eu costumo sempre, que possível, pedir aos alunos que eles falem a primeira coisa que lhes vem à cabeça quando se fala de África. Né? E aí eu vou anotando o que eles dizem no quadro, não, o que vocês dizem no quadro, e quase sempre, eu nunca vi diferente, a maioria das palavras que vem à mente são associadas a coisas ruins, a conceitos negativos, né? Como doenças, né? Guerras, enfim. E aí isso faz parte, né, de toda uma questão muito ampla, né, que envolve preconceito, né, que envolve a própria falta de conhecimento histórico, né, talvez uma questão política, né, certamente uma questão política. Mas o que é interessante para a gente desmistificar, não é, esse próprio pensamento que é senso comum na mente da maioria das pessoas, que a África ela foi o berço dos maiores, né, ou dos mais antigos, ou dos primeiros grandes impérios e reinos da humanidade. Se a gente for, né, parar para pensar, qual é o primeiro grande reino, né, qual é o grande império da antiguidade que a gente estuda a história antiga? O Egito, e o Egito está na África. Né? Então a África ela teve civilizações e ainda conta com civilizações, povos, culturas, né, histórias ricas pra caramba. Né? Só que o outro lado da moeda acaba sobressaindo mais por uma série de questões que não cabe a gente tratar aqui, agora, nesse momento. Né? Mas o que eu quero falar é que até o século XIX, né, ou seja, século XIX, 1801, 1900, o domínio europeu na África, né, se restringia basicamente às áreas litorâneas, né, e quando interessava aos reinos africanos. Né, ou seja, enquanto a Europa, por exemplo, estava colonizando o Brasil, a América Espanhola, os portugueses e os espanhóis até já tinham, antes mesmo de chegar no Brasil, antes mesmo de chegar lá na América Central, eles já tinham estabelecido contato com as civilizações da costa africana. Portugal, por exemplo, domina, não é, uma cidade do norte da África em 1415, no início do século XV. Né? Só que esse domínio é pontual e é quase sempre no litoral. Né? Nesse caso específico de Celta, não foi a partir de acordo, mas também era muito comum
que os portugueses estabelecessem relações com os africanos até o século XIX, quando isso interessava aos reinos africanos, né? Então era uma espécie de troca de benefício para os dois lados, tanto para os europeus quanto para os africanos. Por que isso, pessoal? Porque os europeus eles não tinham ainda condições efetivas de submeter a África aos seus interesses. Eles não tinham ainda condições de pôr de joelhos a África, né? Visto que as armas que se tinha até o século XIX, né, eram basicamente aquelas armas que eram municiadas pela ponta, onde você colocava lá a bala e jogava pólvora e socava e tal, e aí tinha todo um problema porque a pólvora, se ficasse úmida, ela não explodia, só tinha um tiro, eram muito imprecisas, né? Então, até o século XIX, quando os europeus eles tentavam chegar na África, os africanos, com seus exércitos muito bem organizados, ainda que usassem instrumentos, né, armas menos talvez sofisticadas do que a dos europeus, eles tinham, né, por exemplo, no arco e flecha, uma vantagem em relação à arma de fogo, né, que existia no mundo até o século XIX. Porque a arma de fogo que existia até basicamente o século XIX era aquela de um tiro só, difícil de recarregar, enfim. Com a segunda revolução industrial, aí tudo muda de figura. E a segunda revolução industrial é quando? Da segunda metade do século XIX, né? Então, quando acontece a segunda revolução industrial, tudo muda de figura. Por quê? Porque ela vai expandir, né, entre outras áreas, né? Ela vai expandir muito a indústria bélica, né, a indústria de armas, indústria bélica é a indústria de armas, e a indústria farmacêutica, né? E um outro problema, antes até de falar isso, né, dessa expansão da indústria bélica farmacêutica, vamos falar do problema, não é, que era também para os europeus dominarem a África até o século XIX, que eram as doenças, né? Então, entrar até um pouco mais ao interior do continente africano, para os europeus até o século XIX, era coisa praticamente impossível, por conta das doenças, como a malária, a febre amarela, a dengue, não é? Que já cometia, né, as populações africanas naquela época. Então, os europeus eles não conseguiam chegar um pouco mais ao interior do continente africano por conta das doenças, não é? O que acontecia aqui na América quando os europeus chegaram com os índios, acontecia na África com os europeus. Os europeus, quando chegavam aqui na América, eles que passavam a doença para os índios. Quando os europeus chegavam na África, eles que se contaminavam, né, com as doenças que tinham na África e que os europeus não tinham imunidade. Então, essa também era uma outra dificuldade que os europeus encontravam até o século XIX para efetivamente dominar a África. E aí por isso que o domínio era praticamente, né, amistoso e pontual, né, quase sempre no litoral. Beleza? Além também da questão da própria dificuldade de comunicação, da própria dificuldade de acesso, tudo isso com a Revolução Industrial, com a segunda Revolução Industrial muda, porque aí vai avançar a indústria bélica, a indústria farmacêutica, a indústria de transporte, a indústria de comunicação, e tudo isso vai dar condições melhores, né, para que os europeus, portanto, possam então efetivamente ocupar o continente africano, ainda que houvesse e houve, né, efetivamente, uma série de resistências dessas sociedades à dominação imperialista. Só que no contexto do século XIX a coisa muda de figura por conta da segunda Revolução Industrial, e aí o europeu vai ter condição de impor, né, a sua dominação na marra, criando inclusive estratégias, né? A famosa estratégia de dividir para dominar, né, para mais facilmente ter condições de efetivamente dominar a África. Beleza? Então a gente falou aí um pouco dos antecedentes, né, sobre a colonização. Agora vamos falar aí da colonização efetiva. Como se deu a ocupação, né, da África pelas potências europeias. Eu não vou falar de cada caso específico, né, de como foi a ocupação francesa na Argélia, de como foi a ocupação inicialmente até francesa no Egito e a posterior inglesa, né? Não vou falar de cada caso específico, até porque se a gente for considerar a quantidade de países que existem hoje na África, 54, né? São 54 países, e a gente considerar
um pouco da história colonial deles é uma coisa, né, absolutamente complexa, fantástica e tem que ter disposição, né, para tentar compreender essa dinâmica que não foi naturalmente homogênea. A dinâmica do imperialismo, ou do neocolonialismo, que também é um outro conceito adequado para se tratar desse processo, né? Não é um processo que é homogêneo, né? Em toda a África e nem que era comum, né? Aos países que colonizavam. Por exemplo, né? Há quem imagine que a Inglaterra ocupou e colonizou as regiões da África, todas seguindo o mesmo princípio. Há quem imagine que a França ocupou e colonizou, né, os seus territórios coloniais na África, todas seguindo o mesmo princípio, e Portugal e assim por diante. Isso não é verdade. Né? Então, por exemplo, a Argélia era considerada um território ultramarino francês, era considerado um departamento francês, ou seja, era o território francês. Né? Enquanto outras colônias francesas, como o Benin, de menor importância estratégica, econômica, ele já não era considerado, né, um departamento francês, era considerado efetivamente uma colônia. E a Argélia não era considerada efetivamente uma colônia. Ela não tinha esse atributo, né, jurídico-político. Pelo contrário, os franceses que governavam na Argélia, né, como se ela fosse parte efetiva do território francês. E era considerada, ok? Mas existe uma prática que é praticamente comum entre todas as potências imperialistas em praticamente todas as áreas da África, né? Que foi a estratégia de dividir para dominar. Se existem 54 países na África, existem cerca de 1.000 etnias, mais de 800 etnias abaixo do Saara, cerca de 1.000 etnias. Etnia é um povo, né, que tem uma origem em comum, que tem uma ancestralidade em comum, que tem uma história em comum. E aí, essas etnias, que cada uma com uma língua, cada uma com uma religião, cada uma com as suas especificidades culturais, né, viviam ali na África desde muito tempo, né, há milhares de anos. Muitos, né, viviam pacificamente, outros já nem tanto, né, nutriam as suas rivalidades, mas cada um no seu quadrado. Os europeus, quando eles chegam na África e eles percebem essa diversidade cultural existente ali, não é? Porque inicialmente eles achavam que todos eram iguais, não é? Eu costumo brincar como, não é com mau gosto, mas assim, é como o ocidental olha para, por exemplo, para os japoneses. A gente imagina que são todos iguais. A gente não consegue de fora, não é, perceber as especificidades de cada um. Não é? E na África acontecia parecido. Os europeus, eles inicialmente achavam que todos eram iguais. Mas depois que eles percebem, não é, a diferença entre eles, não é, a diferença religiosa, a diferença linguística, cultural, os europeus muitas vezes começam a usar, não é, essas diferenças para manipular, não é, ou criando, não é, rivalidades entre as etnias quando não existia, ou intensificando as rivalidades quando elas já existiam. Ok? Então, se eu quero dominar uma região X e eu tenho nessa região X o povo A e o povo B e o povo C, né, eu vou me aliar ao povo A contra o povo B e o C. E uma vez que o povo B e C tiver sido, né, de fato conquistado, aí eu concedo algum benefício para o povo A. Ok? Isso é uma prática comum em toda a África. Né? Isso não quer dizer que ela aconteceu em todo o território exatamente, mas ela aconteceu em praticamente todos os territórios e praticamente todos os países imperialistas agiram assim. Isso é um dos graves problemas, né, da África ainda hoje. Por quê? Porque nesse exemplo, né, de um território X ocupado pelo povo A, B e C, o colonizador se alia com o povo A contra o B e o C. Uma vez o povo B e C não é vencido, o colonizador se alia ao povo A, não é, mantém esse povo A como uma espécie de elite colonial, não para submeter, para subjugar o povo B, C e às vezes outros povos, né, D e assim por diante. Agora, não é tema desse módulo, desse capítulo ainda, mas a gente vai ver no momento
que quando acontece a descolonização da África, ou seja, a independência, essas etnias que foram subjugadas pelos seus, digamos, conterrâneos ou vizinhos, né, elas vão acabar reivindicando uma vingança. Então, quando foi, não é, feito o processo de descolonização da África, o que o povo B, C, D e E quis fazer com o povo A? Né? Se vingar. Se vingar porque o povo A foi, digamos assim, um pau-mandado dos colonizadores. Então, essa prática de dividir para dominar, né, que vai ser utilizada por praticamente todas as potências imperialistas europeias, né, ela é um grande mal para a África ainda hoje, mesmo quando, né, já se passaram aí mais de 100 anos do início do processo colonial, né, da África, e já se passaram mais de cerca de 50 anos da maior parte da descolonização africana. Ok? Uma outra questão interessante é o seguinte: a colonização da África ela foi, né, orientada por uma ideologia do século XIX, que eram as teorias evolucionistas, né? As teorias que tentavam compreender a sociedade utilizando o critério, utilizando o método, né, das ciências naturais. Né? O que é o darwinismo social? É a tentativa de compreender a sociedade com base nos critérios das ciências naturais, principalmente com base no critério e na ideia de Darwin de que existe um processo evolutivo, né, natural e inevitável entre os seres vivos. Então, os cientistas sociais, né, eles transplantam, pegam esse princípio do darwinismo social e tentam aplicar na sociedade, dizendo, olha, na sociedade também existe um processo evolutivo, né, onde existem aquelas sociedades menos evoluídas e um dia elas vão chegar ao estágio das sociedades mais evoluídas. Isso é um processo de evolução natural, inevitável. Né? E isso é um mal terrível, né? Um mal terrível para as populações não ocidentais do mundo inteiro no século XIX. Né? Por quê? Porque só era considerado, segundo essas ideias, que se pressupunham ciências, até o que vai acabar, o que vai desmantelar essas ideias é só na Segunda Guerra Mundial. Só no pós-Segunda Guerra Mundial que essas ideias vão ser, digamos, desmanteladas. E nem por completo, porque ainda hoje há quem acredite, infelizmente, né, nesse tipo de ideia. Claro que hoje sem crédito algum, né? Essa ideia não tem mais crédito algum. Mas no século XIX, o pensamento evolucionista, né, se pressupunha científico, né? Ou seja, se pressupunha objetivo, né? Buscava uma verdade. Ok? Então, o que se imaginava? Se imaginava, segundo esses princípios, que os europeus eram superiores e os africanos eram inferiores. E que os europeus tinham, inclusive, um fardo. Né? O fardo do homem branco para o darwinismo social, para o pensamento social evolucionista da época, né, era de que o fardo do homem branco era civilizar os povos bárbaros, os povos selvagens, os povos primitivos, os povos menos evoluídos, ok? Então, principalmente os ingleses por conta da sua tradição calvinista, né, muito forte, e eles vão usar muito essa ideia de que era uma missão civilizatória que o homem tinha. Né? Então, colonizar para o pensamento, né, evolucionista da época não era um benefício das potências imperialistas, era um fardo, porque significava dispor de recursos e de trabalho para ensinar os selvagens o caminho da civilização. Né? Como se a Europa fosse a boazinha da história. E é por isso que eu repito sempre, né, que não existe bonzinho nem malzinho em história, existem apenas as pessoas e os seus interesses. Né? Por quê? Porque os ingleses eles vão usar esse discurso, né, bonitinho para efetivamente arrancar da África tudo aquilo que eles pudessem para ser investido e para dinamizar as suas economias lá na metrópole, né? Lá na Europa. Beleza? Então, por isso que se a gente for analisar, a gente vai ver o quê?
que, primeiro, uma das grandes fontes de acúmulo de capital que possibilitaram o desenvolvimento da Revolução Industrial foi o tráfico negreiro. Depois, né, a gente tem as colônias afroasiáticas, que no século XIX também foram responsáveis por um grande avanço que o capitalismo deu no século XIX, com a Segunda Revolução Industrial. Né? E a gente ainda tem também a mão de obra escrava dos judeus e de outras minorias para alimentar a máquina de guerra e o capitalismo alemão até mesmo antes da guerra, não tanto, né, mas durante a guerra, para não gerar problema, durante a guerra. Né? Então, é comum que a gente veja ao longo da história esses pensamentos que buscam legitimar o domínio de uma classe sobre a outra. Né? E o darwinismo social fazia isso muito bem. Fazia, inclusive, com que muitos africanos acreditassem realmente na ideia de que eles eram inferiores e de que deviam, portanto, se submeter à cultura, à história, à religião europeia e a tudo que vinha da Europa. Ok? Então, espero aí não ter sido prolixo nesse aspecto. Entre 1830 e 1847, os franceses, né, vejam, então no início do século XIX, os franceses conquistaram a Argélia, né, bem ali na cara do gol, vocês verem no mapa, né, bem do outro lado ali da Europa, você saiu do sul da França, do sul da Itália, você logo está ali na Argélia, e aí logo em seguida a França acabou conquistando boa parte da África do Norte, né, a Tunísia, o Marrocos, disputando inclusive territórios com os italianos, que também dominavam alguns territórios, como a Tunísia, como a Líbia, e também com os ingleses, que se estabeleceram no Egito, mas que inicialmente foi ocupado pelos franceses. Okay? O Egito, como eu disse, né, ele foi ocupado inicialmente pelos franceses, inclusive um dos grandes responsáveis por descortinar, digamos assim, a maior parte do conhecimento que se tem hoje sobre o Egito foi Napoleão. Foi o Napoleão e é lá na França que está boa parte, né, do material arqueológico egípcio, digamos assim. Só que a França também não conseguia dominar todo o norte da África. Além disso, o país mais rico da Europa e do mundo era a Inglaterra, e não a França. Né? Após 1870, até 1870, é a França que está, digamos, em segundo lugar. Né? A Inglaterra é o país mais rico, a França está em segundo lugar. E a partir de 1870 é a Alemanha. Né? A Alemanha, com o seu processo de unificação, acaba se expandindo muito economicamente e acaba ultrapassando a França e colando ali na Inglaterra. Então, por isso que a França também não consegue, se estabelecer em todo o norte da África, porque tinha o domínio inglês e depois até o francês. E aí, no caso do Egito, embora a França tenha chegado primeiro, foram os ingleses que conseguiram efetivamente se estabelecer e montaram um sistema de colonização no Egito muito particular, onde eles conservavam uma relativa autonomia, e os ingleses acabavam meio que controlando por detrás dos panos. Ok? Então, no Egito, a França, inclusive, que vai investir muito mistura de capital do Estado francês com capital da burguesia francesa para construir o Canal de Suez, que é o canal que vai ligar o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, encurtando as viagens dos navios que saíam da Europa e iam para o Extremo Oriente, que teriam que descer toda a África e subir pelo início ali do Oceano Índico. E a partir da criação do Canal de Suez, a viagem ficou muito mais curta, porque é só ir pelo Mediterrâneo, desaguando ali na cara já do Oceano Índico, após o Mar Vermelho. O Canal de Suez, então, é um empreendimento inicialmente francês, mas que o francês e egípcio, só que os egípcios vão vender sua parte para os ingleses, que tinham muito mais capital, que logo vão se estabelecer na região e, em troca, depois vai ter um conflito entre 1905 e 1911, se eu não estou enganado. Estou buscando aqui para verificar. Enfim, se eu não me engano é isso, não estou achando aqui.
vai ter a crise do Marrocos. Então vai ter um problema em relação à ocupação do Marrocos, que era feito pela França, mas era questionado pela Alemanha. E aí, em troca, né, de apoio inglês para que a França conseguisse estabelecer no Marrocos, a França vai ceder, né, a sua parte no Canal de Suez para a Inglaterra e vai praticamente entregar de bandeja o Egito para a Inglaterra, para que então a Inglaterra apoiasse a França contra a Alemanha para se estabelecer no Marrocos, ok? E só por conta desse apoio inglês e mais tarde, por conta da França ter acabado cedendo e dando uma parte do Congo para a Alemanha, que essa questão do Marrocos aí, dessa disputa entre a França e a Alemanha, não vai acabar em pé de guerra. Mas isso é interessante notar esse conflito aí, porque ele é um dos atritos já que demonstram que a situação da Europa no final do século XIX e início do século XX já não é tão pacífica, indicando, né, a possibilidade de existir um grande conflito, uma guerra mundial. Tá ficando longo, né? A Conferência de Berlim, né? Então, vamos lá. A Conferência de Berlim, feita no final do século XIX, 1884 e 85, quando a Europa já estava praticamente toda senhorada da África e da Ásia, né? Mas ela foi feita com o objetivo de oficializar justamente a partilha, de estabelecer as regras de ocupação a partir daquela data, tudo com o objetivo de evitar conflito entre os países europeus, justamente porque Inglaterra, França e principalmente a Alemanha estavam sempre tretando, estavam sempre disputando territórios. E essas disputas, se fossem para o campo da guerra, iriam dar ruim, né? Então, a Conferência de Berlim foi feita com o intuito de pacificar a situação, né? Bem, eu vou parar por aqui e os exercícios conceituais que eu queria comentar são esses dois aqui, ó, né, que é justamente a questão. Vou parar por aqui para não ficar muito longo e aí a gente comenta os exercícios conceituais no Zoom. Essas duas questões da página 64, a questão 1 e a questão 5, que fala justamente dessa missão civilizatória que os europeus acreditavam estar exercendo sobre a África. Beleza? Qualquer dúvida, só fala aí, pessoal. Espero que tenha ficado claro, né, e que tenha tudo sido trabalhado. Caso alguém encontre algo que não foi falado no capítulo, só comentar aí que a gente esclarece. Fui.